Esse curso aqui vai constituir em teoria e questões. Através das questões, a gente vai conhecer um pouquinho da banca, saber como que ela cobra, como que ela deixa as suas pegadinhas, como ela deixa a questão errada, qual artigo que ela mais gosta, qual área do direito tributário que a banca mais tem familiaridade. Então, através de questões é para isso. Mas não adianta a gente ir direto para a questão sem saber um pouquinho da teoria. Então, toda aula nossa, eu vou te dar um pedacinho de teoria e questões sobre essa teoria. Então, como a gente está na aula número 1, então, o que seria tributo? Direito tributário, a gente vai saber no mínimo o que é tributo. Tributo, lá no Código Tributário. O que o Código Tributário fala pra gente? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Mas já deu o que você falou, não entendi nada. Sabe o que eu sei? Que muita gente deve estar pensando assim? Que a maioria aqui não tem formação jurídica, não é formada em direito. A maioria aqui está fazendo seu primeiro concurso. Então, não adianta essas pessoas, vocês, ir lá, pegar a lei seca e tentar. Tem gente que fala só com lei seca passa. Mas essa pessoa que fala isso, tem uma noção do direito. Então, eu vou tentar simplificar. Tributo é algo que você paga, porque você é obrigado a pagar, você não tem essa escolha de pagar ou não pagar, por causa que a gente tem que manter o Estado. Brevemente é isso, porque as coisas do Estado é assim. O tributo é dividido em 3 partes: a taxa, o imposto e as contribuições. Se você comprar algum livro aí mais doutrinário, alguns autores falam que é 4, tem alguns autores que falam que é 5, mas eu estou usando lá do Código Tributário como ele divide. É tripartite, tá? Tri de tributo, lembra? Tri no inglês não é 3? Tripartite. Taxa, contribuição e impostos. São esses 3, tá? Que a gente vai trabalhar como se fosse esses 3. Antes de falar sobre cada um deles separado, às vezes você sabendo apenas o significado deles, porque geralmente vai estar assim. Aí a gente vai te dar um probleminha, falar que aconteceu isso, mas a única coisa que ela quer saber é se você sabe se isso é uma taxa, se é um imposto, se é um tributo. Então eu vou falar sobre cada um deles. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero falar para você o seguinte: se é algo que é imposto a você, você tem obrigação de pagar, quem pode fazer isso? Apenas a lei. A Constituição Federal já esclarece para a gente que você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa pela força da lei. Está lá na Constituição Federal. Então, sabendo disso, apenas qual lei pode fazer o tributo? Lei ordinária. Então, a regra geral que vai estar no seu concurso, você tem que saber que lei ordinária que cria tributos. Porém, existem algumas exceções, que seriam as leis complementares. Então, vai existir alguns tributos feitos por lei complementar. Tá? Combinado? Outra coisa que você sabe de tributo, eu falei que vai ser criado por lei e pode ser extinguido por lei também. Porém, se você já existe um tributo, você quer aumentar o valor dele ou diminuir o valor dele, aí já não precisa ser por lei. Por quê? Aí pode ser, tem um decreto. Então vai ser uma pegadinha, tá? Às vezes a questão vai colocar lá que está apenas aumentando uma alíquota, aumentando alguma coisa, e você vai marcar a resposta como se fosse lei. Mas não, um decreto serve para aumentar. E não está criando, então não está extinguindo. Tá certo até agora? Já vimos então um que breve sobre tributo. Vamos falar agora os tipos de tributo. Imposto. O imposto, impor. Impor. O que é impor? Você obrigar a pessoa a fazer. Impor, vamos colocar um do no final. Impor a todos. Impostos. Impor a todos. Geralmente imposto abrange uma grande pessoa. Você não vai encontrar isso em livro de direito tributário, não. Eu estou fazendo isso aqui para ser mais didático. Imposto é um grande número de pessoas. Por exemplo, você vai calcular o imposto para saúde, para educação, para segurança. Esses são os tipos de imposto. O IPVA. Para que você paga o IPVA? Você paga o IPVA para ter estrada. Assim que a gente pensa, não é verdade? Só que o imposto, ali, quando a gente leu aquele artigo que tem na tela aí, falou lá no finalzinho dele lá, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Mas o imposto não é vinculado. Diferente da taxa, a taxa é vinculada.
As contribuições são vinculadas, elas são vinculadas a algo. O imposto não, ele tem um fator gerador. Qual que é o fator gerador do IPVA? O fator gerador dele é manter as estradas. Ou o fator gerador, manter as escolas. É um tipo de imposto, certo? É um fator gerador. Mas não vai estar vinculado a isso, não. Por quê? Você não pode cobrar do Estado, por exemplo, tá tudo buracado as estradas. Eu não vou pagar IPVA esse ano. Por quê? Eu estou pagando, não está mantendo as estradas. Você não pode, você é obrigado a pagar. Por exemplo, eu não vou pagar o imposto para a educação, as escolas são todas com carteira ruim, caiu um pedaço, a escola pública na minha cidade está muito ruim. Não, você tem que pagar. Imposto é algo obrigatório. Você é obrigado a pagar, que é recebendo ou não em troca. Não está vinculado a um produto ou a um objeto. Tem um fator gerador para você cobrar esse imposto, mas não está vinculada a esse fator, tá? Qual o tipo de imposto que a gente tem? Imposto, por exemplo, imposto de renda. O imposto de renda, tá vendo? Quando uma pessoa vai fazer um imposto, criar um imposto, ele tem primeira coisa a notar. Essa pessoa tem condição de pagar esse imposto? Então, o imposto pode ser proporcional, não precisa ser um valor específico, que nem a taxa é. O imposto pode ser assim, a determinada pessoa, o Jardel consegue pagar tanto, mas fulano consegue pagar tanto, é proporcional à quantidade que a pessoa ganha. O imposto de renda. Temos imposto sobre propriedade, tá vendo? Esses são tipos de imposto. Então, quanto maior a propriedade, maior o imposto, ou seja, ele é proporcional à quantidade que você tem. Diferente da taxa, que é um valor fixo. Fala um pouquinho da taxa, então. O que seria a taxa? A taxa, se eu falei que o imposto é algo que pega muita gente, por exemplo, igual eu falei, imposto para educação, a taxa já é uma coisa mais pessoal. Por exemplo, quando você tinha a segunda vez sua carteira de identidade. Quem vai usar essa carteira de identidade? Apenas você. Ela vai servir para quem? Apenas para você. Não serve para coletivo. Então, carteira de identidade, o órgão que vai fazer ela acaba gastando com a pessoa só. E geralmente o órgão público, União, Estado, essas coisas, foi feito para coletividade, não foi feito para pessoalidade. Então, nesse caso, será cobrado uma taxa do material, do papel para fazer a carteira de identidade. Não sei se hoje em dia a carteira de identidade já vem plastificada, se não vem. Ou seja, existe um custo para gerar essa carteira de identidade. Esse custo aí é cobrado como se fosse taxa. É um valor fixo, diferente do imposto, que é proporcional. Esse aqui é um valor fixo para esse serviço. Então, toda vez que a questão estiver falando, um órgão público fez algo, criou algo, deu algo, você tem um serviço que o órgão público está prestando para determinada pessoa, isso vai ser cobrado uma taxa. Viu com o macetinho? Se for algo mais coletivo, imposto. Se for algo mais pessoal, temos a taxa. Combinado, né? E contribuições. O próprio nome diz, você está contribuindo, várias pessoas contribuindo para algo local, já é um grupo. Já não é que coletivo o imposto e nem pessoal a taxa. Já mais um grupo de pessoas. Por exemplo, contribuição, contribuição de iluminação pública. Vai vir na sua conta de luz. Porém, aquela iluminação que ele posta está iluminando um beco que você mora, uma rua que você mora, está iluminando, mas não está iluminando só a porta da sua casa, está iluminando aquele pedacinho. Então, aquelas pessoas ali, todos vão contribuir um pouquinho para pagar essa manutenção dessa luz, a energia. Então, isso chama-se contribuições. Contribuição, existe esse tipo de contribuição que eu falei, de luz, é contribuição especial. Mas existem contribuições sociais, existe outros tipos de contribuições, contribuições de melhoria cai em concurso. Sabe por quê? Por exemplo, você fez uma casa, não tinha nada lá perto e o terreno era barato, por isso você fez a casa, essa casa não está valendo tanto, não tem nada lá. E do nada a prefeitura resolveu fazer várias obras, fez um parque, fez um jardim, fez não sei o quê, e asfaltou. Aí o valor dos terrenos lá do lado dessa casa aumentaram os preços. O valor da sua casa agora está valendo mais porque o bairro ficou tudo melhor. Então, direto ou indiretamente, você teve dinheiro público para melhorar uma coisa privada. Ou seja, você está tendo um enriquecimento através do dinheiro público. Querendo ou não, não teve? Sua casa melhorou?
Então aí pode cobrar uma contribuição sua também. Você contribuir por causa que teve melhoria o valor do seu imóvel. Tá vendo? Como isso pode cair no concurso? Na real, na prática, isso quase não existe, né? Porém, em concurso público é isso que eles querem. Eles vão colocar o que quase não tem. Então já viu o que é uma taxa, o que é uma contribuição e o que é um imposto. Lembrando, nesse artigo aqui também que a gente colocou aí na tela, não, esse artigo não, isso que eu te falei do Código Tributário, falou o que é tributo, né? Aí falou na parte dele, ó, toda a prestação pecuniária compulsória em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, certo? O que está falando essa parte? Está falando que o tributo só pode ser pago em espécie, em dinheiro. Apenas em dinheiro. Então não adianta eu, Jardel, como professor, querer dar aula em escola pública para pagar meus impostos. Um advogado querer trabalhar para a União, advogando, para pagar seus impostos. Não, tem que ser pago em dinheiro. Existe uma lei complementar lá, o 104, eu acho, o 104, que fala que agora mudou, que você pode pagar com imóvel também. Mas é uma exceção. Imposto, a regra é o quê? Pagar apenas em dinheiro, tá? Não pode esquecer disso, não. Outra coisa que fala aqui nessa parte, ó, que não constitua sanção de ato ilícito. Então não pode ser um ato ilícito, você vai cobrar um tributo para algo ilícito. Vou fazer um imposto, um tributo, uma taxa para os ladrões. Não, não pode. Se é algo ilegal, não pode. Ilícito é algo ilegal. Porém, existe uma pegadinha aqui que a banca pode cobrar na nossa prova. Sabe qual? Por exemplo, tem lá o traficante de drogas, tá lá. Só que ele, certa parte do dinheiro dele, é lógico que ele não vai colocar no imposto de renda dele, mas outra parte ele vai, que é preciso de ir lá, comprovar que tem dinheiro, não sei o quê. O dinheiro que ele recebeu foi ilegal? Foi. Mas se comprovou que aquela renda lá está no imposto de renda dele, vai ser cobrado o imposto de renda dele. Então, está sendo cobrado imposto em cima de algo que é ilícito. Porém, não é em cima do fato que é ilícito, não é em cima da venda de droga. Está sendo cobrado imposto em cima da renda daquela pessoa. Então, é algo lícito. Tá vendo a pegadinha? Então, se a pessoa declarou que recebe tanto, 100 mil por mês, vai ser um imposto de renda em cima daquele 100 mil. Está cobrando imposto em cima do que a pessoa está recebendo. Não pelo fato de ser ilegal que ela fez. Não pode cobrar uma taxa porque está vendendo droga. Não pode cobrar um imposto para a venda de droga. Isso não pode. Mas pode cobrar um imposto em cima da renda declarada daquela pessoa, do traficante. Tá vendo as pegadinhas que as bancas podem colocar no seu concurso? Então a gente tem que ficar muito cuidado com isso, tá? E para finalizar aqui, existem os tributos diretos e indiretos. O que é um tributo direto? Por exemplo, diretamente, igual eu falei, fez lá a sua carteira de identidade e vai te cobrar uma taxa, direto, não é? Indiretamente, você vai comprar um produto, você está pagando o preço do produto, mas o imposto está embutido naquele preço do produto, você está pagando indiretamente, tá? Então, imposto é tributo direto e indireto. Basta levar isso para a prova. Então, agora a gente já pode ir para as questões. Leia o fragmento a seguir. Trata-se de tributo que representa contraprestação a uma atividade do poder público e que não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor em que o Estado pode exigir de cada um. Considerados, para esse efeito, os elementos pertinentes às alíquotas e a base de cálculo fixada em lei. Texto grande. Como matar esse texto grande aqui no início? Nem há tempo na nossa prova, tá, gente? Aqui eu vou ensinar você a resolver questão. Olha só. Olha o inicinho do texto, ó. Trata-se de tributo que representa contraprestação de uma atividade do poder público. O que está falando isso? Que o poder público fez algo. Em contrapartida, você está pagando porque está recebendo esse algo. Não importa que algo seja, que se seja um serviço, ou você te entregou, por exemplo, fez sua carteira de identidade, te entregou um objeto, ou ele apenas foi lá e limpou a rua lá, vai ser um imposto, uma contribuição por limpeza da sua rua. Não importa. Se algum órgão público fez algo para você,
e te cobrou um valor fixo, igual aqui, ó, representa contraprestação de uma atividade. Se for uma atividade de um órgão público, de um poder público, estamos falando da taxa. Tá vendo? Taxa. E que não pode superar a relação razoável de equivalência que deve existir, falou um monte de coisa. Então, falou órgão público, falou poder público que fez algo, está pagando por algo que ele fez diretamente para você, que é um tributo. Então, a taxa, não tem outro gabarito aqui, a letra E. E a gente pode fazer aqui também, ó, eu já falei para você, a resposta vai ser ou taxa, ou imposto, ou contribuição. Vê se tem algum desses outros aqui embaixo também. Olha lá, fragmento, preço, tarifa, contribuição de melhoria. Só existe duas coisas, ou contribuição de melhoria ou taxa. Então, a resposta, se mesmo você não tivesse compreendido o que é taxa, só poderia ser a D ou E. Mas não é contribuição de melhoria. Hora nenhuma falou que melhorou algo, igual eu te falei. Melhorou lá o seu bairro inteiro para sua casa ter um preço mais alto. Aí seria uma contribuição de melhoria. Gabarito letra E. Viu como foi fácil? Todas as questões vão fazer assim, rápido e fácil. Ó, mais um de 2019. A Prefeitura do município Alfa realizou recapamento asfáltico na rua em que João mora, considerando que a pista estava muito emburracada, porque tinha sido asfaltada ao longo tempo passado. Em seguida, enviou a João, proprietário do imóvel de número 20, e aos demais proprietários boleto cobrando contribuição de melhoria. Considerando que a obra teria custo de 20 mil, coube a cada contribuinte, que são 40, o valor de R$500 cada. Nesse caso, a cobrança é, eu falei, contribuição de melhoria. Ele tem que melhorar para o que você tem valer mais, não é? Se você mora lá numa rua que não é asfaltada ainda, e se a prefeitura, o órgão, a prefeitura desse município Alfa aqui, tivesse feito o asfalto lá, asfaltado toda ela, tenho certeza que melhoraria o valor do terreno lá nessa região, ia melhorar, não ia. Porém, ele está fazendo aqui apenas um recapamento. Recapeamento, tô falando errado, né? Recapeamento. Apenas passando um asfalto por cima de uma coisa que já existe. Tá, tem alguma melhoria aí? Não, mas está fazendo apenas uma manutenção do serviço dela. Manutenção desse asfalto. Então não existe uma melhoria aí. Só vai ter contribuição de melhoria se criar uma melhoria que não existe no ambiente. Por isso está errado, tá? Então nossa barreira aqui é inconstitucional e ilegal, letra C. Visto que, para a cobrança do tributo, é necessário provar o benefício ao contribuinte. Se não tem benefício, não tem melhoria. Que melhoria é essa? Fazer recapeamento? Não. Mesma coisa que falar, não, eu estou pintando a calçada, a tinta branca que se passa em volta da calçada. Melhorou alguma coisa? Ah, ficou mais limpinho. Capinou lá o jardim da praça. Melhorou a praça? Não. Está fazendo apenas uma manutenção. Vamos olhar. Então, mas eu vou olhar alternativa para facilitar o seu estudo. Ó. Letra A falou que é constitucional. Mas já viu que não é constitucional. É inconstitucional. Porque não pode ter uma contribuição de melhoria se não tem melhoria. A letra B falou que é ilegal. Certo, é uma coisa ilegal. Não pode cobrar nada se não tem melhoria. Considerando que o recapamento não é obra. Até aí a letra B estaria certa. Porém, o serviço para o qual deveria haver cobrança... Não, por que vai cobrar uma tarifa? Por que eu falei que é tarifa? Quando faz algo para você e em troca você paga a tarifa, com a identidade, a CNH, não sei o que o órgão vai fazer para você. Você vai pagar uma tarifa relacionada àquilo, tá? Aqui não tem como cobrar tarifa aqui não. Não está entregando nada, recapeamento não está te entregando nada. A C, já falei que é gabarito anulável, por vício de consentimento prévio por parte do morador. Não importa se o morador consentiu ou não consentiu. Recapamento é serviço da prefeitura, ela fazer sem consentimento do morador? Não. Se tem um buraco, não sei o que, você acha que tem pouco, ela vai fazer. Nula, por ter transformado a taxa de pavimentação em contribuição. Não tem taxa aí não, tá? Por isso as outras estão erradas. O Estado Beta aprovou a Lei XX, Lei 20, que vincula a arrecadação de certa taxa à conservação de determinada área de preservação ambiental e uma parte da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias.
ao Fundo de Modernização da Fiscalização Ambiental. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Lei 20 é... A questão está falando, voltando nisso dela, uma arrecadação de uma certa taxa. Para que ela quer taxa? Para conservação de determinada área de preservação ambiental. Então, está te entregando algo? Está te entregando uma conservação de determinada área ambiental. Uma parte da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias. Aqui está o erro. Por quê? Eu já falei, imposto não pode estar vinculado à mercadoria. Ele vai te cobrar... ele pode inventar um imposto ambiental, mas você não pode falar assim, aquela área ambiental lá não está sendo protegida, não está sendo feito isso, então não vou pagar imposto. Não, você não pode vincular. A taxa, sim. Por que a taxa é vinculada, eu falei? Porque a taxa, se eu paguei a taxa para ter minha segunda via de carteira de identidade, ele é obrigado a me entregar essa carteira de identidade. Tá? Então, quando eu pago uma taxa, eu vou ter o serviço, eu vou ter a coisa, o objeto que eu paguei. Eu estou pagando por aquilo. Já o imposto, não. O imposto para a educação. Então, só porque eu paguei o imposto, as escolas todas têm que estar com lousa digital. Não tem. Então, o imposto não pode ser vinculado. Esse que é o errinho da questão. Nunca vincula imposto. Taxa. E taxa você pode vincular, tá? Por isso o nosso gabarito aqui é a letra D, parcialmente constitucional. Por que parcialmente? Pois a arrecadação do imposto, diversamente da arrecadação da taxa, não pode ser vinculada ao referido fundo. Você não pode vincular imposto. Por isso a gabarito é a letra D. Tá? Não tem que eu falar muito aqui nas outras alternativas, não. A letra fala que é totalmente constitucional. Não, taxa pode ser cobrada. Pois a arrecadação de taxa do imposto não pode ser vinculada. Taxa é vinculada a algo. B, totalmente constitucional. Não, porque já sabe que não é constitucional, porque imposto não pode ser vinculado. C, parcialmente constitucional, pois a arrecadação da taxa, diversamente da arrecadação do imposto, não pode ser. Aqui fala que a taxa não é vinculada, a taxa é vinculada. E a letra E, totalmente constitucional. Já sabe que não é, tá vendo? Não adianta ficar lendo todas. Lembrando, taxa e contribuição é vinculada a algo. Você está contribuindo para a iluminação pública. Então está vinculado com essa iluminação. Se eu não tiver iluminação pública, eu não tenho por que pagar essa contribuição. Mas o imposto não. O imposto eu tenho que pagar recebendo ou não recebendo. Tá? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, constituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Os tributos podem ser classificados em vinculados e não vinculados. Você viu que copiou lá do Código Tributário, que eu falei lá no início do vídeo. A mesma coisa que eu falei lá, apenas um copia e cola. A FGV gosta de fazer isso. Tem vinculado e não vinculado? Sim. Eu já falei, imposto não é vinculado, tá? Assinar a opção que indica um tributo não vinculado. Qual que é o não vinculado? O imposto. A taxa é vinculada, contribuições são vinculadas. Eu falei, existe contribuições sociais, de melhoria, contribuições vários tipos especiais, empréstimos também compulsórios. Empréstimo é um tipo de tarifa, de tributo? Sim. Vamos ver ele mais para frente. O importante é a gente guardar primeiro, fixar na cabeça. Taxa, imposto e contribuições. Taxa e todos os outros têm o vínculo. O único que não tem vínculo, que você vai marcar, é o nosso imposto. Gabarito letra B. Tá vendo que aquele resuminho? Anota tudo que eu falei lá no início, que aqui você vai começar a acertar todas as questões. Tá? Faz um resuminho que eu falei antes de começar a questão. Você vai acertar as questões, tá? Não acabou não, tem mais questões aqui para vocês. Projeto de lei ordinária federal pretende criar empréstimos compulsórios para fazer frente aos vultuosos gastos decorrentes do estado de calamidade pública causado por... Eu não vou falar o nome dessa doença aqui não, gente, porque o YouTube é robozinho que lê. Se ele lê que eu tô fazendo uma fake news aqui, ele vai excluir esse vídeo, tá? Você já sabe a doença, tá aí na tela. Dada a urgência da capacitação de recursos, o projeto prevê que tal empréstimo compulsório será devido desde a data da publicação da lei.
Tá? Diante desse cenário, tá o empréstimo compulsório. Eu falei, tributos é feito por lei ordinária. A questão falou, projeto de lei ordinária federal. Tá? Ou você é lei ordinária, existem exceções que são lei complementares, que eu já falei para vocês. Então não é até tributo sem ser lei ordinária ou sem ser lei complementar. Aqui já falou lá, lei de projeto ordinário. Porém, eles querem que falou aqui, captação do projeto prevê que, dada urgência, eles querem fazer mais rápido. Então, vou fazer uma lei complementar. Então, a letra A deveria ser vinculado com lei complementar. Veja que nenhuma das outras questões falou nem ordinária e nem complementar. Então, toda hora que estiver falando de uma lei, ou a resposta vai ser ordinária ou vai ser complementar. Tá vendo? Ele começou a criar a ordinária e queria uma urgência. Vamos fazer mais rápido? Vamos pular para lei complementar. Devido à doença, foi algo urgente. Então, a resposta só pode ser a lei complementar. Deveria ser vinculada por lei complementar e não tem outro gabarito aqui que fala de lei. Ó, obedecer anterioridade, obedecer princípios, não, obedecer a lei, tá? Somente lei pode fazer as coisas. Quem tem competência? A competência tributária. Quem tem competência para criar os tributos? Quem tem competência para cobrar esses tributos? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Primeira coisa, competência é diferente de, por exemplo, a Constituição Federal. Ela não dá competência para ninguém. Ela apenas concede a competência a determinados entes. Quem são os entes? Os estados, os municípios, o Distrito Federal, são entes da União. Então, a Constituição Federal concede competência para cada um desses entes. Essas competências tributárias é uma competência legislativa. O que quer dizer isso? Legislativa vem de lei. Competência de criar a lei, criar os tributos através da lei, criar alguma lei falando como vai ser esses tributos, ou seja, fazer a lei. Isso é competência de cada um desses entes. Uma competência indelegável. Isso cai em bastante questão. Vai anotando o que eu estou falando. Essa competência é indelegável. Porém, indelegável essa competência legislativa. Mas pode ser delegado a capacidade tributária, a competência ativa, ou seja, a parte da ação. Qual que é essa parte da ação? Cobrar os tributos, fiscalizar, arrecadar. Essa parte de ação pode ser. Isso aqui, você pode fazer uma delegação, criar, por exemplo, criar uma administração direta, por exemplo, uma autarquia, para fiscalizar, para regular. Você pode criar uma autarquia para determinado tributo. Pronto. Então você está delegando essa autarquia, não a competência. A competência continua sendo ente. Mas, porém, você está delegando atividade, ou de fiscalizar, ou de criar normas. Falei criar normas, não lei. Lei é o ente ainda. Ela pode arrecadar, isso ela pode fazer. Então, na hora dessa prova, eles vão te confundir. Falar que não pode delegar a competência. Ótimo, mas se for uma competência ativa, se for uma capacidade de fazer algo, se for fiscalizar, isso é delegável. Tá? Outra coisa que tem que guardar também. Isso eu falei, a Constituição Federal dá competência a cada um dos entes fazer seus tributos, certo? Porém, essa competência, o ente não é obrigado a criar tributos só porque a Constituição deu competência para ele, não. A Constituição Federal apenas deu competência se caso o ente quiser criar um tributo, criar uma taxa, criar um imposto, ela pode, mas isso é facultativo. Se é facultativo, ela vai fazer se ela quer ou não. Uma coisa que é bastante em prova. Por exemplo, os estados têm sua competência e os municípios têm as suas. Porém, por exemplo, se o estado lá ficou anos, já tem 20 anos, e o estado nunca quis criar tributo sobre determinada coisa. Já que o estado não vai determinar, eu que sou município desse estado, vou fazer então, vou criar uma lei sobre um tributo disso aí que o estado nunca quis mexer com isso. Pode? Não. Se a competência é do estado, apenas o estado pode legislar sobre ela. Essa competência é indelegável, tá? Ou seja, ela é indelegável para o outro ente. E ela não tem caducidade. Não importa quanto tempo que ficou sem mexer nesse tributo. Não importa. Essa competência nunca vai passar para outra pessoa, tá? Ela não tem caducidade. Então você vai lembrar, ela é facultativa, o
o ente vai fazer ou não. Ela não tem caducidade, ou seja, não importa o tempo, a competência vai continuar sendo dele. E uma competência indelegável quando a gente fala sobre a legislação. Mas se for sobre a ação do tributo, aí pode ser delegado. Então, tivemos essa questão, falar sobre delegação, você vai colocar que não pode. Se falar que tem capacidade, geralmente vai estar essa palavra, capacidade. Capacidade, aí já pode, porque é capacidade ativa, capacidade de arrecadar, capacidade de fiscalizar, capacidade de orientar, de normatizar. Capacidade pode ser delegado, tá? Não, pode ser delegado. E para finalizar sobre nossos tributos aqui, com a sua competência, tem que tomar muito cuidado também se não tiver conflitos de competência. Por exemplo, tem uma estradas federais. Tá lá, a União quer cobrar fazer lá um tributo sobre mercadorias que passam nessas estradas. Isso já é competência? Já do Estado. O Estado já criou um tributo sobre isso. A União quer criar outro tributo sobre isso? Pode? Não. Dois entes não podem criar um tributo sobre a mesma coisa, sobre o mesmo fator gerador. Isto é proibido. Mas o que pode acontecer? Por exemplo, o mesmo Estado tem um fator gerador hoje e criou um tributo sobre esse fator gerador. Aí, daqui a alguns anos, outro governo criou um outro tributo sobre o mesmo fator gerador. É comum isso acontecer, geralmente não pode, mas pode, na lei pode. Então, se tiver isso nessa questão lá, que falou que tem dois fatores gerador, dois tributos sobre o mesmo fator gerador, se for o mesmo ente, está podendo. O que não pode, o que é concorrente, o município e o Estado criar tributos sobre um fator gerador só, ou a União, o município, isso não pode. Cada um na sua. Só com esse resuminho que eu acabei de falar aqui agora, eu te garanto que vão acertar muitas questões, tá? Sabe, a sessão já tem muito mais coisas que isso, mas apenas com esse resumo que eu acabei de explicar, menos de 5 minutos de explicação, você vai começar a acertar as questões de competências a partir de agora. Quer apostar? Marcos, domiciliado em imóvel próprio, localizado no município Alfa, estado Beta, recebeu notificação em 2021, referente ao pagamento de taxa municipal de combate a incêndio quanto a esse imóvel, bem como outra notificação do estado Beta cobrando taxa estadual de combate a incêndio. À luz do conceito de taxa presente na Constituição da República de 1988 e no Código Tributário Nacional, bem como no entendimento do Supremo Tribunal Federal, tal taxa de combate a incêndio. Aqui na questão está falando sobre que taxa de combate ao incêndio. O que a gente aprendeu na aula passada? Imposto. E o que era imposto? Diferente de imposto e taxa. Imposto era para quê? Para coisa que abrange mais gente. Por exemplo, a saúde, o SUS abrange todo mundo. A educação, que abrange todo mundo. A segurança abrange todo mundo. Combate ao incêndio faz parte da segurança. Então não poderia ser taxa, seria imposto. O que seria taxa? Por exemplo, taxa de contribuição, por exemplo, você vai tirar a carteira de identidade, é uma coisa mais pessoal. Então o Estado, algum órgão, está fazendo algo e você está pagando aquele algo. Por quê? A carteira de identidade só você que vai usar. Então não é algo coletivo. Então você vai estar pagando para pagar aquele material, para pagar a mão de obra mesmo, para fazer aquele material que é específico para uma pessoa só. A gente cobra uma taxa sobre aquele serviço pessoal. Já quando fala de imposto, fala da coletividade. Eu falei saúde, educação e segurança. Então, você falou incêndio, estamos falando da segurança. Se falou da segurança, então, aqui já não poderia ser taxa. Então, já no início da questão, deixando de amarelo para vocês aí na tela, olha lá, referente à taxa. Já não é taxa. Então, a contribuição aqui já está errada, tá? Outro erro aqui da questão, aqui ó. Marcos domiciliado no imóvel. Aqui falou que está no imóvel, no município Alfa, no estado Beta. Aí lá recebeu notificação municipal, ou seja, o município que fez essa taxa e que não era para ser taxa, era para ser imposto. O município fez a taxa do imóvel. Bem como outra notificação do Estado, que também fez uma outra taxa de combate ao incêndio. Ou seja, eu falei, são dois entes concorrendo, fazendo taxa para o mesmo fator gerador, que é combater o incêndio. Também estaria errada.
Então, mesmo que a taxa, por exemplo, faz com que a taxa estivesse certo, que não fosse imposto, aqui o erro teria conflito. Então, a resposta tem que procurar, aqui que está falando, ou é do Estado ou é do município. Se é uma coisa sem imposto, se é uma coisa global que pega todo mundo, aí já não é do município, tá? Nessa parte aqui está falando sobre o Estado. Ser imposto é um imposto estadual. Vamos ver as alternativas? Letra A. Não poderia ser cobrado nem pelo município alfa, nem pelo estado beta. Sim. Por que não poderia ser cobrada essa taxa? Porque deveria ser cobrado um imposto. E por quem deveria ser cobrado esse imposto? Pelo Estado. Estado que cobra o imposto de segurança, o imposto da saúde, o imposto da educação. Vamos olhar aqui. Ó, na B falou que poderia ser cobrado pelo município alfa. Não, já sabe, não pode ser cobrado porque é taxa, né? Por ser o local de situação do imóvel. Não é porque seja o local. É porque deveria ser cobrado pelo Estado, um imposto pelo Estado, por ser um imposto estadual. C. Poderia ser cobrado pelo município. Não, deveria ser cobrado pelo Estado. D. Poderia ser cobrado pelo Estado. Beta. Ente federativo que mantém o corpo de bombeiros. Não é por isso, é porque é um imposto na área de segurança. Mas não vai ser cobrado porque não é taxa, tá? E letra E, poderia ser cobrado tanto pelo município, não, falou tanto um pelo outro. Só isso já mataria que não pode dois entes cobrar a mesma taxa, o mesmo imposto, o mesmo tributo. Não pode, tá? Questão letra A é nosso gabarito da questão. Tá vendo? Aqueles 5 minutos que eu falei lá no início, já se viu para matar essa questão. Tá? Mas eu deveria saber um pouquinho da número 1 também. Lá. Vamos lá. Projeto de lei complementar federal pretende delegar a uma entidade privada integrante do chamado sistema Serviços Sociais Autônomos a fiscalização e cobrança de uma contribuição já existente voltada para o custeio das atividades de tal entidade. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, um dos membros da referida comissão sustenta a impossibilidade de tal delegação, por transferir a uma entidade privada funções tributárias privativas do poder público. Diante desse cenário, é correto afirmar que lá no início da questão, o que está falando? Que uma lei complementar federal pretende delegar. O que pode ser delegado que eu já falei? A parte de fiscalizar, de normatizar, de arrecadar. A parte legislativa já não pode. Você lembra que eu falei? A parte legislativa é indelegável. Então vamos continuar lendo. Ó. Pretende delegar uma entidade privada, você já sabe. A legislativa ele não vai delegar. Você vai delegar é a parte fiscalizatória, essas coisas. Do chamado sistema. Uma contribuição já existente, não sei o que. Na comissão, não sei do que, então vamos lá para as alternativas. Tais contribuições somente poderão ser cobradas pela Secretaria da Receita Federal. Ele está colocando esses nomes aí, secretaria, não sei o que, por quê? Para te desviar da resposta. Mas será que a Secretaria pode cobrar isso? Será que é um órgão? Será que é uma empresa pública? Esquece isso. Você tem que lembrar o que eu falei lá no início, do resuminho, que eu falei, o que pode ser delegado, fiscalizar, arrecadar, não sei o quê. O que não pode ser delegado? A parte legislativa. Você vai procurar onde está isso aí. Ó, a letra A está falando de secretaria, então eu vou pular. A letra B está falando de natureza privativa, não sei das contas. A letra C, capacidade de fiscalizar e cobrar tais contribuições, pode ser delegada às pessoas jurídicas de direito privado. Tá vendo? É só isso. Se você já tem seu resumo, você já sabe o que pode ser delegado, o que não pode ser delegado, não fica perdendo tempo brigando com a questão. Fica pensando, secretaria, será que pode, não pode? Não, olha apenas que você já sabe e procure isso entre as respostas. Se você procurar entre as respostas e achar, ótimo, já matou a questão. Tá vendo? A questão é fácil, mas colocou que a secretaria, colocou a fiscalização de contribuições, pessoas de direito público, ou seja, eles vão inventando um monte de coisa lá para confundir. Ah, direito privado? É direito público? É secretaria? Esquece, coloca o que você sabe, tá? Então, nossa vareta letra C, que eu já fui procurando se tinha no meu resuminho aí. Aqui, não estou ensinando só direito tributário, estou ensinando como resolver questão, como ganhar tempo na nossa prova.
Muita gente chega na hora da prova lá e fala assim, ah, não deu tempo. A prova era muito grande, tinha 60 questões e ainda faltou 10 para responder, tive que chutar. Por que teve que chutar? Porque não sabe fazer a questão. Tá vendo? Ali eu deixei de ler várias alternativas e já marquei. Um estado X. Uma lei estadual conferiu poderes à autarquia estadual gestora do regime próprio de previdência dos servidores estaduais para fiscalizar, arrecadar, inclusive cobrar judicialmente a contribuição previdenciária dos servidores. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Vamos lá com a alternativa correta. Ó. A lei estadual pode delegar a chamada capacidade tributária ativa à autarquia. Tá vendo que eu falei a palavra capacidade? O que é capacidade ativa? É fiscalizar, arrecadar, normatizar, essas coisas. Capacidade de fazer ação. Aqui não falou nada de delegar a parte legislativa, só a parte ativa, tá? Então toda vez que estiver falando de capacidade, já pode marcar que está falando essa parte ativa, mesmo se não tiver escrito ativa. Se falar apenas delegação, pode delegar competência, aí já não pode. Pode delegar a capacidade, a competência não. A competência continua sendo doente, tá? Combinado? Viu como que eu já matei a questão? Apenas que resumir, eu já falei. Capacidade ativa pode ser delegada e capacidade legislativa não pode ser delegada, tá? Competência legislativa, não tô confundindo os nomes. Competência legislativa não pode ser delegada. Capacidade ativa que pode ser delegado. Então é assim, é fácil. Só procurar a alternativa que tem no nosso resumo. Vamos lá, de novo. De acordo com a Lei 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional, sobre a competência tributária, analisar a sentença abaixo. A contribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições do Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto no Código Tributário Nacional. Essa é a parte 1. Vamos ler por parte então. Essa parte 1 aí está falando, vamos ler só a parte 1 então. A atribuição constitucional de competência tributária compreende competência legislativa plena. O que legislativa plena? Apenas ele não pode ser delegado a parte legislativa. Pleno está certo. Porém, tem ressalva? Sim. Quem pode dar ressalva? Constituições. Só basta guardar isso. Constituições. Por quê? Aqui falou ressalva, ó. Contido na Constituição Federal, Constituição do Estado, nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, apenas a lei que pode barrar essas competências. Tá? Então tá certinho. Tá certinho. A 2 aqui, ó. Parte 2. Não constitui delegação de competência ou consentimento a pessoa de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Tá vendo? Não constitui delegação de competência. Mesmo você passando para a pessoa de direito privado, como uma autarquia ou uma fundação pública, essa parte de arrecadar, de fiscalizar, ele não tem competência. Por isso você falou que não constitui delegação de competência, constitui delegação de capacidade ativa. A capacidade ativa é delegada. A competência é legislativa. Aí não é. Por isso está certo a 2 aqui. Falou que não não constitui delegação de competência, que não constitui mesmo. Apenas está passando a capacidade ativa para quem aqui? Para as pessoas de direito privado, do encargo ou função de arrecadar tributos. Arrecadar tributos para ser delegado. Mas não é uma competência isso. Parte 3. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído. O que é não a defere? Não é permitido. Não é permitido aqui, ó. O não exercício de competência tributária não permite a pessoa jurídica de direito público diversa, ou seja, ele está falando, a parte que eu falei de caducidade. Se a pessoa, se o ente não usou sua competência durante anos, isso não dá direito a outro ente ir lá e atribuir um tributo àquilo, que era da competência do Estado. Isso não dá direito ao município e enfiar, o Estado não quer fazer o tributo, eu faço. Não pode. É isso que está falando aqui, ó.
não dá direito à pessoa jurídica, direito diversa, ou seja, se é Estado, a diversa dele, o município ou a União, daquela que a Constituição a tem atribuído. A Constituição atribuiu para o Estado, então é do Estado. E acabou. Então todas são certas, gabarito letra A. Tudo isso eu tirei do nosso resuminho de 5 minutos no início da aula. Tá vendo? Tem mais questão? Tem sim. Então vamos lá, ó. E para você não perder nada, não perder nenhum dos vídeos, e sempre tem questões aqui, que vai ter o curso completo de Direito Tributário, aqui embaixo você vai clicar nesse botão vermelho, está escrito inscreva-se, que o YouTube sempre está notificando. Quem não tiver inscrito vai perder as aulas. E eu tenho certeza, não deixe para depois não, que o seu concorrente está se inscrevendo hoje, e ele vai assistir todas as aulas. Você vai perder os macetinhos aqui, para todo o Código Tributário vai estar aqui. Vamos agora então para a próxima questão, ó. Se ou não o uso da faixa de atribuições fosse perecível, o próprio texto supremo ficaria comprometido, posto na contingência de ir perdendo parcelas de seu vulto, à medida que o tempo fluísse e os poderes recebidos pelas pessoas políticas não viessem a ser acionados por qualquer razão histórica a que se queira imaginar. Paulo de Barros Carvalho, curso de Direito Tributário, não sei o que. Vamos para a questão. As características da competência tributária abordada no texto apresentado diz respeito a ela ser... vamos olhar aqui. Tudo aqui, todas as alternativas aqui são competência tributária. Porém, o que o texto está falando lá? Se fosse perecível, o que é perecível? Algo que estraga com o tempo, tem prazo de validade. O próprio texto comprometido, posto, presente, à medida que o tempo, falou de tempo de novo, tá vendo? Falou de duas vezes, falou tempo, falou perecível, eu falei, tem data de validade, acaba o tempo. Falou de tempo aqui de novo, ou seja, tem uma competência que fala de tempo, é isso que está falando aqui. A letra A, indelegável, fala de tempo? Não, você está falando que a competência não pode ser delegada ao atuante. E qual que não pode ser delegada ao atuante? A competência legislativa, certo? Indelegável. Privativa está falando que é só daquela pessoa. Facultativa está falando que essa competência, apesar da constituição da competência a uma entidade, por exemplo, ao Estado, o Estado não é obrigado a fazer tributos. Se ele quiser, ele faz ou não faz. Isso é facultativo, ele faz ou não. Isso é faculdade. Tem a ver com o tempo? Não. D, irrenunciável. É lógico que ele não pode renunciar. A competência é dele, sempre vai ser dele. Ele não vai nem delegar para a pessoa e nem renunciar. Assim, eu não quero competência de tributário. Ele não pode fazer isso. Nem o Estado, nem o município, nem a União, nem ninguém. Tá? Então é irrenunciável. Tem a ver com o tempo? Não. Letra E, incaducável. Ele não ficou caduco. Quem fica caduco? Já viu o velho gagá caduco? Ou seja, a pessoa com tempo fica caducável. Tem tempo? Aqui tem tempo. Incaducável quer dizer, mesmo se ele não tiver usado durante muito tempo, outro ente não pode utilizar essa competência dele. Tá? Gabarito letra E. Viu como é que a gente vai fazer uma questão? Viu como está muito mais fácil o direito tributário a partir de agora? Continue esse canal que o direito tributário vai ser muito facilitado aqui para vocês. Vamos agora, próxima. Assinale a alternativa correta acerca da competência tributária. O que é competência tributária? Vamos lá, letra A. Os municípios possuem competência privativa para instituir taxas, contribuições de melhoria e contribuições previdenciárias sobre rendimentos dos servidores. Tem alguma... Isso aqui está lá no nosso resuminho? Não. Se fosse aqui uma competência municipal, taxa, mas qual taxa? Então eu ficaria em dúvida nessa letra A, aí eu colocaria interrogação nela. Vou passar para a outra. Eu tenho que achar uma que está no nosso resuminho que a gente falou lá no início do vídeo. Você anotou o resuminho? Então vamos ver se está nele. Letra B. Desde que sejam não cumulativos e não tenha fator gerador ou base de cálculos próprios de outros tributos, os municípios poderão instituir imposto residual. Não, quem faz esse tipo de imposto é os estados. Então não é municipal. Tá nosso resuminho isso aqui? Também não. Então se você não soubesse disso, você poderia pular. C. Por meio de lei complementar, a competência tributária ativa poderá ser delegada para outra pessoa.
jurídico de direito público, por lei, não precisa de lei complementar. A pessoa jurídica pode criar sua por exemplo, você fazer uma autarquia, a lei vai criar a autarquia, mas se for uma empresa, a lei vai autorizar, ou seja, não precisa de lei complementar. Então, eu acho o erro está aqui, mas está no nosso resuminho? Não. O que está no nosso resuminho aqui? A letra D. Veja só. O não exercício de competência tributária não extingue o direito de exercê-la a qualquer tempo pelo ente político tributante. E o que está falando? Da caducidade a gente está falando. Ele ficou muito tempo sem usar, mas isso não extingue o direito dele. Ele pode ficar 100 anos sem usar, daqui 100 anos, se você quiser usar esse direito, criar um tributo, pode. De um estado sem nenhum tributo. Daqui 1000 anos você quer criar um tributo. Pode, a competência é dele. Tá vendo? Busque o que está lá no resumo, porque é aquilo que as bancas querem que você saiba sobre competência. Quando falar de outras coisas, falar de residual, tá falando lá, inventor, servidores, isso aqui não é sobre competência agora. Ele não quer saber isso, quer saber que você sabe pelo menos o básico para você passar no seu concurso. E o básico é você saber o quê? Que é facultativo, essa competência, ele faz ou não, ele recebe essa competência, não pode delegar a parte legislativa, mas ele pode delegar a capacidade ativa, ele não vai ser caduco, ou seja, em qualquer tempo ele pode utilizar. Pode, por exemplo, o mesmo ente fazer 2 tributos para o mesmo fator gerador, mas não pode 2 entes fazer para o mesmo fator gerador. É isso que vai cair no seu concurso. Tá vendo? Falou com outras palavras que falou, porém a mesma coisa, só falou que a competência sempre vai ser naquele ente, do ente que a Constituição Federal deu essa competência. É isso que você tem marcado na sua prova. Tá? Então essas aqui foram as nossas questões. Se você quer um curso completo para o seu concurso, fala para mim qual concurso você vai fazer. Tem que deixar comentário, tem que deixar o like para a gente sempre ter aulas gratuitas para vocês, tá? Então bons estudos e até nosso próximo vídeo.